cena, observamos combatentes do exército do Vietnã do Norte em retirada no sul do Laos durante a Operação Lam Son 719. Essa operação foi uma tentativa sem sucesso das forças vietnamitas do Sul de interromper o acesso à trilha Ho Chi Minh e impedir sua utilização. Nesta imagem, podemos ver um acampamento avançado de combatentes guerrilheiros na fronteira entre Camboja e Vietnã. Para proteger essa fronteira, os guerrilheiros utilizavam estacas de bambu endurecidas pelo fogo e envenenadas, que eram também decoradas com arame farpado. Frequentemente, essas estacas envenenadas eram dispostas no solo, servindo como armadilhas para impedir o avanço inimigo. Nesta imagem, podemos observar um combatente Vietcong que foi capturado durante a Batalha do Cabo Batangan. Ele foi encontrado com os olhos vendados e aguardava ser levado para um centro de detenção nos Estados Unidos. A foto foi tirada no ano de 1965. Nesta imagem, observamos a manifestante Jan Rose Kashmir enfrentando os soldados da Guarda Nacional dos Estados Unidos em 1967. Ela e outros indivíduos se reuniram do lado de fora do Pentágono para participar de uma marcha contra a Guerra do Vietnã em Washington. Nesta imagem, capturada durante os eventos da Batalha de Saigon, no ano de 1968, testemunhamos o conflito travado entre o exército do Vietnã do Norte e os guerrilheiros Vietcongues contra Saigon, a capital do Vietnã do Sul. Infelizmente, inúmeros civis foram prejudicados pela violência desse combate. Nesta imagem, vemos o tenente Robert L. Sturm sendo recebido calorosamente por sua família. Sturm tinha sido mantido como prisioneiro de guerra e finalmente foi libertado, retornando à Califórnia para se reunir com seus entes queridos em 17 de março de 1973. Nesta imagem, podemos ver um tanque do Vietnã do Norte passando pelo Palácio Presidencial de Saigon. Essa ação simbolizou a queda do Vietnã do Sul em abril de 1975. Nesta imagem, vemos os fuzileiros navais dos Estados Unidos recém-chegados, correndo para assegurar a região ao redor do gabinete do Adido de Defesa, em Tan Son Nhut, localizado em Saigon. Essa área precisou ser protegida para facilitar a evacuação dos últimos americanos que ainda estavam em Saigon. Na imagem, podemos ver uma multidão de centenas de pessoas abarrotando as ruas em frente à Embaixada dos Estados Unidos no Vietnã do Sul. Eles estavam tentando atravessar os portões na esperança de conseguir um lugar nos últimos helicópteros que estavam deixando o país. Nesta cena, vemos mais civis se reunindo na Embaixada dos Estados Unidos, com a esperança de entrar pelos portões antes que a área fosse ocupada. Os últimos helicópteros que transportavam cidadãos americanos tinham acabado de partir da cidade.
Diferentemente dos cidadãos vietnamitas, os últimos civis norte-americanos em Saigon se dirigem tranquilamente ao ponto de encontro designado para a evacuação da cidade. Os repórteres na imagem foram avisados de que seriam incluídos na área de evacuação ao meio-dia. Nesta imagem, podemos ver os civis do Vietnã do Sul correndo com cadeiras, latas de lixo e praticamente qualquer objeto que pudessem encontrar. Na imagem, podemos ver algumas mulheres que entraram nas antigas instalações dos Estados Unidos em Saigon após a evacuação. Elas estavam principalmente buscando alimentos, que eram um dos itens mais essenciais do país naquele momento. Nesta imagem, vemos marinheiros americanos sendo orientados a se abaixar no convés para evitar serem atingidos por destroços de metal que foram lançados após um helicóptero sul-vietnamita cair no convés do USS Blue Ridge. Nesta cena, vemos os marinheiros dos Estados Unidos trabalhando juntos para empurrar um helicóptero vietnamita para o mar, a fim de liberar espaço para mais voos de evacuação provenientes de Saigon. O helicóptero estava carregando vietnamitas que estavam buscando refúgio enquanto as forças norte-vietnamitas se aproximavam. Na imagem, podemos ver a confusão que se espalhou à medida que as tropas se aproximavam de Saigon. Este foi um dos últimos navios na costa de Saigon, como podemos perceber pela maneira como as pessoas estavam ansiosas para entrar a bordo. Durante a guerra, os soldados eram admirados como heróis tanto pelos mais jovens como pelos mais velhos. Alguns até adiavam suas tarefas militares para ajudar os civis de maneiras altruístas. Nesta cena, podemos testemunhar a coragem de um soldado americano que está protegendo crianças vietnamitas vulneráveis durante a sua jornada. Durante a Guerra do Vietnã, os pilotos de helicóptero frequentemente enfrentavam a necessidade de encontrar lugares alternativos para pousar suas aeronaves, visando entregar suprimentos e resgatar pessoas. Nesta imagem, podemos ver um soldado dando orientações aos pilotos sobre como realizar um pouso em uma estrada de terra aparentemente isolada. A realidade da guerra estava muito longe do conforto. Os soldados tinham que se contentar com rações alimentares simples para se manterem nutridos e procuravam fontes de água doce sempre que possível. Na imagem, 4 soldados estão sob a chuva, tentando coletar água limpa para saciar a sede. Os vietnamitas locais enfrentaram desafios imensos ao longo das décadas de guerra no Vietnã. Eles buscavam refúgio e proteção em abrigos simples, como casebres modestos, cavernas naturais e valas, a fim de se manterem a salvo. O triste número de perdas não era apenas resultado da violência direta. Muitos perderam suas vidas devido à fome e doenças, refletindo o sofrimento que a população civil enfrentou durante esse período conturbado.
Os médicos enfrentaram desafios significativos durante a guerra, possivelmente mais intensos do que outros. Além de fornecer cuidados médicos, eles também precisavam estar prontos para se defender e proteger seus companheiros de equipe quando necessário. Nesta imagem, podemos ver 2 soldados aguardando com expectativa a assistência de um médico, destacando a importância crucial do trabalho desses profissionais em meio a conflitos. De tempos em tempos, os soldados organizavam pequenas cerimônias em honra a seus companheiros, que haviam perdido a vida em combate. Esses momentos eram carregados de emoção e representavam um desafio emocional para os soldados, que precisavam encontrar forças para superar a perda e continuar com determinação na batalha. É natural que os soldados buscassem momentos de descontração sempre que podiam, inclusive através de algumas brincadeiras. Na imagem, podemos ver 2 soldados criando uma placa engraçada que avisa a seus oponentes que eles decidiram fazer uma trégua na guerra no dia de Natal, prometendo retornar no dia seguinte. Uma das qualidades notáveis dos soldados norte-americanos que participaram da guerra foi o compromisso de não abandonar nenhum de seus companheiros. Na imagem, podemos observar 2 soldados prestando auxílio a 2 de seus colegas feridos, ajudando-os a chegar até um local de evacuação médica. Naquela época, esposas e namoradas não costumavam acompanhar os soldados nos campos de batalha, algo que ainda não sabiam. No entanto, os soldados encontravam conforto em revistas antigas quando se sentiam um pouco mais solitários do que o habitual. Além das preocupações com os desafios dos confrontos com habitantes locais hostis, os soldados também tinham que lidar com as criaturas selvagens, pouco amigáveis, das selvas do Vietnã. Nessa imagem, um soldado americano se depara com uma criatura gigantesca, provavelmente uma centopeia. Essa situação certamente causaria um tremor na espinha de qualquer um, não é mesmo? Quando o chamado para a guerra era ouvido, os soldados muitas vezes precisavam interromper o que estavam fazendo e se preparar para o combate. Nessa situação, vemos um soldado que optou por acender um cigarro enquanto se preparava para enfrentar a guerra. É compreensível que ele tenha buscado um momento de tranquilidade, considerando as circunstâncias. Estar confinado dentro de um tanque do exército certamente não era uma experiência agradável. Por isso, não é surpresa que compreendamos completamente a decisão desse soldado de sair um pouco e desfrutar de ar fresco e luz solar. Na imagem, podemos ver os fuzileiros navais dos Estados Unidos realizando atividades de treinamento a bordo de sua base no oceano. Eles estão disparando suas armas em direção ao mar, provavelmente como parte de um exercício de prática de tiro ao alvo. Nesta imagem, vemos uma grande multidão de cidadãos norte-americanos se reunindo próximo ao monumento a Washington para escutar o discurso de Ernest Gruening sobre a Guerra do Vietnã. Na imagem, vemos os caixões de 9 soldados dos Estados Unidos que perderam a vida durante a guerra.
Os serviços fúnebres ocorreram no aeroporto de Saigon, com a presença do embaixador norte-americano, Maxwell Taylor, e autoridades vietnamitas,